Olá, muito bom dia a todos aí que estão conosco hoje, sexta-feira, dia 29 de junho, 10h10. Peço desculpas aí pelos minutinhos de atraso. E a gente segue aqui nessa mais uma semana. Eu sou o Matheus Souza, eu sou do marketing aqui da OpenCAD. Eu estou acompanhado aqui nesse webinar com o Daniel Vieira, que é o nosso cientista de dados aqui da OpenCAD. A gente hoje, esse é um webinar mais curtinho, mas para a gente aí comentar uma, entre aspas, brincadeira que a gente fez um pouco antes da Copa do Mundo, em que a gente lançou aqui para o Daniel o desafio dele tentar produzir análises preditivas para os jogos da Copa do Mundo, utilizando o MATLAB Simulink. Vamos lá, então, para a gente retomar. Daí a gente fala aqui agora do CapNCAD, né? Que a gente fez aí essa, como a gente fala, essa brincadeira usando os nossos softwares do MATLAB do Simulink. Eu estou aqui com o Daniel, primeiro que ele comentasse um pouco, para a gente poder retomar, quem eventualmente não participou do webinar na semana anterior, como foi feito, Daniel, esse trabalho junto com os jogos da Copa e como que você, quais foram os modelos que você utilizou para fazer essas análises preditivas com o MATLAB? Tá. Eu utilizei os dados de todos os amistosos desde a última Copa e os dados da última Copa também para fazer as predições que foram mostradas na última vez. E para essas eu incluí também os dados dessa Copa, os jogos que já aconteceram até agora. Eu apliquei um modelo de naive Bayes, utilizando as estatísticas pré-jogo que tinham no site de onde eu baixei esses dados. E modelo Naive Bayes, ok. Quais foram os modelos que você usou? Para te dar uma ajuda nisso. Você usou um modelo de Naive Bayes, agora que você falou, Uhum. simulação de Monte Carlo. Como que funcionam esses dois modelos? É, tá. O modelo de Naive Bayes, você parte de uma probabilidade é, a priori, antes de você saber qualquer coisa sobre os seus dados, você acrescenta os dados e você atualiza essas probabilidades da melhor forma possível. E ele te retorna a probabilidade nesse caso de cada resultado possível, de acontecer um gol para o time 1 e 0 para o time 2, por exemplo, ou todas as combinações possíveis, 0-0, 2-1, 3-1, 3-2, retorna todas essas probabilidades. E a partir delas, eu usei a simulação de Monte Carlo para calcular as probabilidades de cada time passar para as oitavas, usando as regras do torneio, é, as divisões de grupo, o cálculo dos pontos, classificação dentro do grupo, e por aí vai. Legal. E aí a gente tem aqui agora as probabilidades dos resultados das quartas de final. Que aqui a gente usou o MATLAB Statistics and Machine Learning. Estamos aqui que nós havíamos feito na semana passada, as chances de classificação às oitavas de final, com base essas análises preditivas. O que vocês vão acabar olhando aqui nessa comparação de resultados é que você vai ver equipes aqui que não estão, por exemplo, a própria Alemanha, que caiu agora recentemente, Senegal, nós tivemos aqui até o Arábia Saudita. Depois aqui nós temos aqui o Marrocos e até o Irã aparecer aí com chances de classificação e não condiz com o que de fato aconteceu. A proposta nossa nesse webinar, é importante a gente esclarecer, não foi de fato mostrar o quão
fidedigno poderia ser uma previsão com o MATLAB, mas como o software ele consegue, a partir de conjuntos de dados que você fornece a ele, o trabalho que ele pode fazer para uma análise preditiva. Esse aqui foi um caso que nós utilizamos a Copa do Mundo como brincadeira. E os índices não foram de todo ruins, né, Daniel, de acerto com base nos resultados, né? Foi uma análise, acho que de 2.000 partidas, né, ocorridas desde 2014 até agora 2018, e os resultados foram bastante interessantes, né? Hum, sim, mesmo nessa tabela que vocês estão vendo, por exemplo, a Alemanha foi desclassificada, mas ela tinha 40% de chance de ser desclassificada ainda. Isso é menos de 50%, mas não é uma chance pequena. Podia muito bem acontecer e aconteceu. E o mesmo vale para todos esses times, quase todos eles. Estão todos nessa faixa de 50 e pouquinhos por cento de chance de se classificar. Isso ainda é uma chance muito grande de não se classificar. Os únicos que tinham chances grandes aqui, de fato, eram a Bélgica e o Brasil, que estão lá. Realmente ali pega outras equipes, mesmo a França ali, que eu lembro que a gente até discutindo isso, né, que era uma das últimas que haviam, falou assim, não, mas tudo bem, ela ainda tem 50% de chance tanto de passar quanto de ficar, e foi de fato o que aconteceu. Bom, dito e feito, fase de classificação da Copa aconteceu, tivemos as Uhum. partidas e tivemos equipes que já saíram de forma precoce, de uma maneira inesperada, como o caso foi a Alemanha, e equipes dos quais assim a gente não imaginou resultados, a gente imaginou vitória. A gente lembra do primeiro confronto com a Rússia, se eu não me engano, o primeiro jogo da Rússia, o jogo de abertura da Copa do Mundo. A gente previu uma vitória a gente conseguiu achar uma previsão aqui com o MATLAB de vitória da Rússia. Porém, a gente nunca imaginaria que seria de 5. Verdade. Que o negócio que O, quanto às vitórias e derrotas dessa fase de classificação, o algoritmo acertou algumas coisas que a maioria das pessoas erraram também. Ele, ele acertou, por exemplo, a vitória do México contra. Me ajuda aí, que eu não assisto nada. não lembro agora aqui das partidas, tem que puxar. Ok, puxando de memória, ele acertou uma vitória do México que ninguém acertou. Ele acertou que a Alemanha ia perder para a Coreia, né, nessa semana. É, teve várias dessas partidas, mas procurando a palavra aqui. Inesperadas, mas inusitadas em termos de resultado? Ou É, partidas que ninguém apostava sim, um é, resultado X, todo mundo foi para um outro lado por fim o algoritmo conseguiu acertar. sim. É possível que esses sejam casos que as pessoas já tinham uma visão enviesada do que ia acontecer. O algoritmo, como não tá, talvez tenha acertado por isso. Entendi. Por isso que eu fiquei tão para trás no bolão aqui do OpenCard, então, nessa fase da Copa. Por isso, eu não usei os resultados do algoritmo. É. Deveria ter usado, né? Fui pelo meu palpite. Ou não, na média o algoritmo também não foi tão bem. Por que que só uma questão assim que ontem a gente estava discutindo é por que que nessas questões e é importante que a gente fale aqui também em relação a isso. Agora nesses períodos de Copa do Mundo ou competições esportivas no Brasil muito populares como o futebol, é comum você ver, por exemplo, na imprensa, vem o estatístico, os caras tiram um matemático da cartola que vai falar das chances de classificação ou de rebaixamento das equipes. Por que que no futebol é tão difícil você trabalhar com isso? Independente de você estar utilizando você utiliza um software de primeira linha, como no caso a um MATLAB, se você tem um modelo correto, se você tem a técnica correta para fazer a análise preditiva. Por que que no futebol é tão difícil você fazer isso, Daniel? porque o futebol é um caso de estatística de poucos pontos, digamos assim. Fazer uma comparação com outros esportes. No futebol, você tem um placar típico de 2 gols para algum dos times, por exemplo. É, Você pode chutar que vai acontecer 2 e na verdade vai acontecer 3. Você só está errando por um ponto. Mas esse um ponto é 50% de erro. Em outro esporte, por exemplo, basquete, um placar típico é 90 pontos. 90 pontos, se você errar por um, é pouco mais de 1% de erro. É insignificante. Então, em outros esportes onde as pontuações são mais altas, onde pontos ocorrem com mais frequência,
você consegue uma estatística muito mais acurada. Você dificilmente vai ter empates, por exemplo. Você consegue confiar nas probabilidades que você calcula. Enfim, é esse o motivo do futebol ser tão difícil. Aí, sem contar com todas as questões relacionadas, né? Quem pode prever o 5 da Rússia no jogo de estreia? Quem vai prever um 7-1 no Brasil contra a Alemanha? Isso, isso é uma dificuldade em todos os esportes também, porque tem muitas variáveis envolvidas que simplesmente não estão em banco de dados nenhum. Então, como transformar isso num modelo matemático? Não tem como. A gente faz aproximações. Bom, então vamos lá então. Aqui nós temos, eu até peço desculpas se está errado aqui, coloquei chance de classificação às oitavas, aqui nós temos as chances de classificação às quartas de final. Será que eu posso mudar? Melhor mudar, não? Você que Vou sabe. pedir licença aqui para vocês, eu vou fazer essa mudança aqui ao vivo, para a gente não ter nenhum problema aqui de entendimento, para não ficar com uma informação errada aqui para vocês. Então vamos lá, as quartas de final. Vamos ver se agora está ok. Todo mundo aí está me assistindo certinho. Ok, vamos lá. Então, chances de classificação agora com as equipes classificadas agora para as oitavas. Nós temos aí os prováveis placares e os percentuais de vitória, empate e derrota, de vitória e empate de cada uma das equipes. Então vamos lá, estamos no primeiro encontro de França e Argentina. Vitória da França, um provável placar, né? Um placar com a probabilidade maior que possa acontecer. Né? Lembrando que não é tudo que está baseado em modelos e análises geradas no MATLAB Simulink. Qual o toolbox que você utilizou, Daniel? Statistics e Machine Learning. É Só uma isso. bastante simples do MATLAB para esse tipo de análise. Simples não, mas Ok, não vou generalizar. é comum de ser usada. Comum de quais aplicações? Nossa, para qualquer Uma. coisa que envolva estatística. Uma Faça um aplicação esforço. qualquer. Uma pesquisa qualquer que você utilizou o MATLAB nessa questão. Nessa Lembra de questão alguma? de esportes? Não, qualquer coisa de pesquisa. Você lembra de alguma assim Ah, de tá. pronto? Todas. Todas basicamente você vai utilizar Esse, nessa esse, box. esse é literalmente o toolbox mais vendido. A universidade sempre compra ele, quase todas as empresas também. Legal. Então vamos lá. A gente tem aqui empate do Uruguai com Portugal. Até uma ligeira vantagem ali do Uruguai, de 27%. Depois nós temos confronto de Espanha versus Rússia, entre 56%, 20% e 24%. 56% de vitória ali da Espanha. Uma chance bem mais larga de vitória, a não ser que a Rússia venha com alguma outra surpresa agora para esses confrontos que são mata-mata, são de partidas únicas. Depois nós temos ali a Croácia contra a Dinamarca, 64% de empate ali nisso, então talvez aí a gente possa ver um jogo um pouco feio de se ver, né, aquela coisa de defesa contra defesa. Depois nós temos o jogo lá do Brasil, com chance de 32% de uma vitória de 1-0, placarzinho magro, e ali uma grande chance, quase 50% de chances desse jogo terminar empatado e a gente assistir cobranças de pênaltis para, né, todo mundo sofrer, né, nesses finais de partida. Depois nós temos aí Bélgica contra Japão, uma vitória relativamente tranquila ali da Bélgica, com boas chances, 72% de chances, com 17% de empate, só 11% de chance de uma vitória do Japão. E no confronto entre Suécia e Suíça, 40% de chances de vitória da Suíça, 39% de chances de vitória da Suíça contra 46% no empate e só 15% de vitória da seleção sueca. E por fim a gente termina aí, né, nas nossas quartas de final com a vitória da Colômbia com 32% de chances contra 11% de vitória apenas da Inglaterra. E aí
praticamente quase 60% de chance desse jogo terminar empatado ali num provável placar de 1-1. O resto agora é nós sabemos nas quartas de final como é que esses times agora vão se comportar agora nessa segunda fase agora da Copa. Começa, acho que se não me engano, nesse final de semana ou na segunda-feira, agora não me recordo aqui. É que na segunda-feira a gente Não tem é hoje? a partida do Brasil com o México. E vamos aguardar. Pelo que a gente viu assim até agora nas análises preditivas que a gente fez antes dessa primeira fase da Copa para agora a fase de classificação para as quartas de final, os resultados foram bastante interessantes, né, do ponto de vista de ser fidedignos, né, Daniel? Foram. Eles, como eu falei, o algoritmo não foi tão bem quanto a maioria das pessoas no bolão da empresa. Mas a maioria dos resultados ele errou por pouco. Tirando aquelas previsões bastante Absurdas. absurdas, do tipo um 5-3 num joguinho qualquer, a maioria dos outros ele errou por coisa de um gol para algum dos lados. Então, dá para dizer que no geral o algoritmo erra pouco. Vamos ver agora como é que vão ser esses erros, esses acertos agora para a classificação às quartas de final, nesses confrontos de oitavas que nós estamos vendo aqui. Essa apresentação que a gente está assistindo aqui agora, nós vamos colocar no nosso canal da OpenCAD, no www.youtube.com/OpenCAD. Ela vai estar disponível, provavelmente entre hoje, mais ou menos até no máximo segunda-feira, né, com esses resultados que nós estamos assistindo aqui. E fica aqui o convite também para todos aí conhecerem os nossos canais de comunicação, o nosso site www.opencad com 2ds.com.br, na nossa página também no Facebook, nós estamos também no LinkedIn. E lá a gente sempre tem conteúdos aí específicos para o mundo de modelagem, de simulação, no mundo do Model Based Design. Na OpenCAD, uma empresa que está aí há quase 30 anos trabalhando com isso aqui no Brasil, como representante exclusiva do MATLAB e do Simulink. Queria agradecer muito, mais uma vez, aqui a presença do Daniel, o nosso cientista de dados aqui, que está conosco, e agradecer demais a presença aí de todos que nos acompanharam. Aí fica aqui o convite, nós vamos acompanhar agora essas partidas para as oitavas, dos jogos das oitavas de final, e depois a gente volta aí e a gente faz aí um vídeo para divulgação, para a gente falar do que nós encontramos aí para as quartas de final, depois para as semifinais. A gente tem eventualmente alguém que quiser fazer algum tipo de pergunta, a gente fica aqui agora nos próximos 5 minutos aí à disposição para tirar eventuais dúvidas a respeito das análises, das técnicas de como que isso foi produzido aqui pelo Daniel. A gente fica aqui à disposição. Oi, Natanael e o Juliano perguntando sobre os scripts, se não vão ser mostrados. A apresentação não foi feita para mostrar isso, ela foi pensada para ser uma coisa um pouco mais leiga, mas eu posso passar os scripts depois por outro meio. A gente agora, ao final aqui do webinar, nós estamos com os contatos aí de vocês. E aí para o Natanael e para o Juliano, realmente aí o Daniel depois pode entrar em contato e passar os scripts com as funções que foram utilizadas no software. A gente tem aqui também um comentário do Sérgio, né? Os dados utilizados não permitem fazer uma análise acurada, precisa de dados das condições físicas, táticas e técnicas. Sim, Sérgio, na concepção desse webinar, dessas análises preditivas,
nós, de fato, consideramos isso, como nós bem dissemos aqui. O objetivo desse webinar foi, de fato, mostrar a funcionalidade do MATLAB como uma ferramenta para você fazer análise preditiva de qualquer conjunto de dados. No exemplo que nós utilizamos aqui, nós pegamos as partidas da Copa do Mundo, cerca aí de umas 1990 jogos para a fase de classificação e depois os jogos que ocorreram agora nessa primeira fase da Copa. E, de fato, realmente, se você for analisar a infinidade de fatores que existem dentro do futebol, a gente começa aqui uma discussão infindável, que não é o foco principal aqui nosso com essa atividade. Bom, pessoal, nós agradecemos muito a participação de todos. Nós ficamos aí depois à disposição para outros eventuais comentários, eventuais dúvidas em relação ao MATLAB, em relação ao Simulink. A gente fica aqui com a nossa equipe de engenharia à disposição de todos. Vocês podem entrar em contato conosco pelo e-mail marketing@opencad.eng.br. E agora, aqui ao final do webinar, nós temos aí uma pesquisa de satisfação que a gente pede que vocês a respondam. Isso é muito importante para a gente aí preparar os nossos próximos conteúdos. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana e nós nos vemos aqui nos nossos próximos webinars. Muito obrigado e até mais.